Boa noite a todos, o meu nome é Eliana, eu sou médica generalista formada pela PUC Minas. Nessa noite eu gostaria de convidar todos a discutir um pouco sobre a minha pesquisa de iniciação científica. Ela foi desenvolvida em fevereiro de 2017 até setembro de 2018, no Laboratório de Medicina Molecular da UFMG. É uma pesquisa que diz sobre a investigação de mutações germinativas no gene CDKN2A, que é um gene supressor tumoral, nos casos de melanoma familiar do Hospital das Clínicas da UFMG. Na verdade, essa pesquisa é um recorte da pesquisa original da minha orientadora, que na época era doutoranda, cujo título é Análise Genofenotípica de Melanomas Familiares, caso alguém tenha interesse, da professora doutora Franciele Antonieta Bianchi Lenz. Então assim, nossa, Juliana, mas por que, né, conversar sobre investigação de mutação germinativa, melanoma familiar, nunca nem tinha ouvido falar. Então assim, hoje a gente sabe que as neoplasias, elas ocupam a terceira causa de mortalidade no nosso país, e o tratamento ele é cada vez mais imuno e genético específico. Então é extremamente relevante que a gente conheça as nossas doenças que têm características genéticas. Inclusive, o melanoma familiar é uma doença, né, que foi escolhida porque cerca de 50% dos pacientes acometidos com a síndrome, eles não têm conhecimento da sua mutação, né? Então é uma carência muito grande aí na comunidade médica de estudos científicos que falem sobre essa síndrome. Então por isso daí a gente conhecer. Então o melanoma, ele é um câncer extremamente agressivo, né? Pela sua capacidade, inclusive, de gerar metástase precoce. Ele tem origem nos melanócitos e tem a pele como local primário, porque pode acontecer também em meninge, mucosa, mas a gente sabe que é mais raro. Acomete principalmente indivíduos mais claros, caucasianos, brancos, mas ele tem uma incidência, se a gente pega ele em termos globais, ele tem uma incidência aumentada na região equatorial. Isso corrobora a importância da exposição solar, então eu posso dizer o tamanho da importância disso para o nosso país, né, para o Brasil. O melanoma familiar mesmo, né, a síndrome, ela faz parte apenas de 3 a 5% dos casos de melanoma, mas ela tem uma característica de associação com mutações germinativas, né, e tem essa carência muito grande de estudos na nossa comunidade. E além disso, a própria doença é uma entidade muito heterogênea, assim, o espectro de sinais e sintomas dos pacientes é muito grande. Então é difícil até de você conseguir catalogar. Depois de uma revisão na literatura, a gente viu que o que tem maior nível de evidência para conceituar esses pacientes é o seguinte: 2 ou mais casos de melanoma cutâneo em parentes de primeiro ou segundo grau, ou um único indivíduo que seja cometido por melanoma cutâneo mais de uma vez, né? Então, 2 ou mais casos de melanoma cutâneo em um único indivíduo. Então, esse é o melanoma primário múltiplo e o de cima é o melanoma familiar, e eles fazem parte da síndrome do melanoma familiar. Por que escolher, então, o gene CDKN2A? Baseado em que você partiu disso? Cerca de 40% dos pacientes acometidos com a síndrome têm mutação nesse gene. Então, assim, é o gene mais comum na literatura. A gente partiu escolheu esse gene porque, uma vez que a gente coletasse os pacientes, a gente poderia encontrar mutações que já haviam sido descritas na literatura. Então, a gente pegou o que é mais prevalente para descartar as mutações que a gente encontrasse. E se a gente não encontrasse nenhuma mutação, inclusive nesse gene, a gente ia partindo para os outros. Então, era mais fácil de conduzir a pesquisa, certo? O objetivo da pesquisa é esse mesmo, né, de encontrar mutações. A gente verificava se elas já haviam sido catalogadas por bases de dados já consagradas, Clinvara, Xembra, Geniprot. E uma vez que a gente encontrasse alguma variante nova, né, inédita, a gente tinha que confirmar se ela não estava presente nos controles e nem em nenhum dos pacientes que a gente iria encontrar aí que tinha melanoma familiar ou estaria presente nos pacientes e familiares com melanoma familiar e ausentes no grupo controle. Como fazer isso? Onde você encontrar esses pacientes, já que é uma síndrome tão rara, né? O
Hospital das Clínicas, da UFMG, ele conta com um ambulatório de câncer de pele, então foi feita uma busca ativa mesmo dos pacientes. A gente passou o conceito para os residentes, para os médicos, né, responsáveis ali pelo ambulatório, dado que o paciente preenchia, era convidado a participar da pesquisa, preenchia o termo de consentimento livre esclarecido e um questionário ali com perguntas objetivas e também perguntas descritivas, para que a gente conhecesse melhor o histórico familiar, o histórico pessoal e o fenótipo, né, do paciente em si. Foram selecionados 19 probandos, sendo 11 casos de melanoma familiar, que eram divididos em 4 famílias A, B, C e D, e 8 casos de melanoma primário múltiplo. Como que foi feito? Então, a gente coletou sangue periférico desses pacientes, realizou DNA genômico de todos os pacientes, fez genotipagem para as mutações germinativas nos genes dos 19 probandos, né, e seus parentes. Dado que as mutações eram mais conhecidas, desenhamos os primers dessas mutações no software Primerblast, quantificamos para ver se era necessário rediluir ou não um material isolado para a gente padronizar a PCR, feito o PCR, conferido em gel de acrilamida, fizemos o sequenciamento com as bases nitrogenadas com fluorocromos, né, fluorofotocromos, os DTNTPs, e uma vez sequenciado no sequenciador ABI 3100, ele oferecia como produto final o eletroferograma, que é as bases nitrogenadas prontas e coloridas pelo eletroferocromo das bases nitrogenadas. E aí o sequence, né, 4.6, ele conseguia conferir essas mutações com alinhamento das cadeias de DNA, possibilitando que a gente fizesse esse diagnóstico. Então, assim, a gente encontrou uma variante que não havia sido descrita ainda na literatura, e é pela ClinVar, né? Então, a gente não conseguiu conferir a patogenicidade dela, mas encontramos uma variante nesse gene CDKN2A. Nossa, agora é torcer, né, para que seja uma paciente do grupo acometido com a doença e que ela esteja ausente no grupo controle. Pois, de fato, aconteceu, estava ausente no grupo controle, estava presente no grupo que era acometido com a doença. E aí não foi diagnosticada essa variante nos familiares, né? E aí a gente ficou, nossa, e agora? Mas era compatível, porque era um paciente com melanoma primário múltiplo, uma mulher jovem de 39 anos que tinha múltiplos nevos, né, inúmeros nevos atípicos espalhados por todo o corpo, fototipo 2, então mulher clara, né, de pele clara, e que já tinha 4 melanomas prévios, 4 melanomas cutâneos diagnosticados. Então a gente identificou essa associação de fato, né, na nossa paciente. Mas assim, por que dessa investigação, né? O que muda? Qual que é o objetivo, fim desse estudo, né? Assim, como que a gente contribui de fato para a vida do paciente? Não está muito estabelecido na literatura um protocolo de rastreamento para esses pacientes, nem para os seus familiares. O que a gente tem é a opinião de especialista, que a gente sabe que tem um nível de evidência baixo. Assim. Então, quando a gente consegue catalogar, quando a gente consegue identificar as mutações, vê-las, né, presentes nos seus familiares, isso vai criando material para a gente, de fato, fechar um fluxograma, né, uma diretriz que vai guiar, que vai nortear o tratamento desses pacientes, além de contribuir com o próprio tratamento imunogenético, né, que é proposto aí para as neoplasias cada vez mais. Então, a gente ainda tem como recomendação o rastreamento desses pacientes, inclusive porque a síndrome do melanoma familiar está associado com câncer de pâncreas, que também é um câncer extremamente agressivo, né? Quando a gente faz diagnóstico, em geral, ele já está irressecável. Então, daí a importância da gente rastrear e aconselhar geneticamente os nossos pacientes, inclusive, né, se eles forem decidir ter filhos e etc., por tratar-se de uma mutação germinativa.
Então, o que fica de conclusão do nosso estudo, né? Nós encontramos de fato uma variante e é necessário a gente ter mesmo maior conhecimento dessas bases moleculares para que a gente possa almejar novos alvos terapêuticos e melhorar de fato o prognóstico, a qualidade de vida e a terapêutica desses pacientes que são acometidos com a síndrome do melanoma familiar, né? Eu espero ter contribuído um pouco para o conhecimento de vocês e fico à disposição para quem tenha alguma dúvida aí relacionada ao tema, tá certo? E incentivo, claro, alguém a investigar também essa síndrome aí e ajudar os pacientes acometidos. Então é isso, pessoal. Tenham uma boa noite.